Eu sou o Padre Caio Augusto de Andrade, o pároco da Catedral Metropolitana, dessa igreja centenária aqui no coração de Campinas. No dia 14 de julho deste ano, esta igreja completou 250 anos de sua criação. Ela é a primeira igreja da cidade de Campinas. Vamos realizar aqui, no centro de Campinas, a nossa primeira corrida da padroeira Nossa Senhora da Conceição. São 6 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. E para os 100 primeiros, nós temos um presente especial, que é a Bíblia comemorativa dos 250 anos, que tem a história desta igreja e a palavra de Deus, que é a mais importante. Venha correr conosco, participe e ajude a Catedral em seu restauro. Que Deus abençoe e até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E você aí que nos acompanha pela rede social da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém, no Facebook mais movimentado da Arquidiocese, que é do Padre Rogério. E vocês que não acompanham pela paróquia Nossa Senhora da Conceição da Catedral, sejam todos bem-vindos para a nossa conversa não na Catedral hoje. Hoje conversa no Colégio Ave Maria. Olha, mudamos o ambiente, é que nós temos, eu que tinha um compromisso aqui, e toda a equipe veio nos acompanhar, né? Não é aquilo lá, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. E é interessante porque eu gostei aqui do ambiente, também a sala. Nós hoje podemos estar mais próximos de você, né? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre a Virgem Maria. Por quê? Por que vamos falar da Virgem Maria? Além de ser a devoção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é também aquilo que o Catecismo da Igreja Católica chama aqui, é uma devoção que nós chamamos de hiperdulia, né? Ou seja, a Deus, nós somos convidados a adorar a Deus, a prestar um culto de latria a Deus. Agora a Virgem Maria, um culto de hiperdulia. O que significa isso? Um culto de hiper, lembra do mercado, hipermercado, né? Um culto de veneração maior, um culto de glorificação maior, né? Então hoje nós vamos comentar assim de uma forma geral, fazer uma partilha aqui, sobretudo com você, sobre a Virgem Maria. Afinal, Padre Caio, Nossa Senhora do Carmo, Virgem Maria, Nossa Senhora do Guadalupe, são a mesma? Tanto a Nossa Senhora, mas tudo é a mesma. Tudo é uma forma de ver uma perspectiva do mistério em que Maria participa, né? Ela tem uma participação toda singular no mistério da redenção, não porque é necessário, porque Deus achou necessário, mas por graça e por benevolência de Deus, ela tem toda uma participação. Por isso, nós católicos a veneramos com vários títulos, Nossa Senhora da Conceição, que é a concepção que ela teve, a mãe de Nossa Senhora, Santana, teve uma concepção extraordinária, conforme a tradição, mas tem outras venerações, Nossa Senhora do Carmo, Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, que são formas de venerar a Virgem Maria conforme a realidade de um povo. E é interessante, algumas Nossas Senhoras interessantes, por exemplo, Nossa Senhora da Correia, já ouviu falar? Nossa Senhora da Correia, que é venerada pelos agostinianos. É interessante que não só cada país, né, tem, mas também cada congregação se tem uma manifestação da Santíssima Virgem Maria. Por exemplo, os betarramitas, né, que é uma congregação francesa, eles têm o costume de cultuar Nossa Senhora do Belo Ramo. Né? Veja, existe apenas 4 aparições reconhecidas de Nossa Senhora. São 4, né? 4, que estão ligadas aos dogmas. Né? Sim. Então, primeiro, a primeira aparição foi Nossa Senhora Guadalupe, que apareceu lá no... Vai decorando. Prova, Nossa Senhora... Onde apareceu Nossa Senhora Guadalupe? Para o Rua Diego. Nossa, isso, apareceu em
No México. E qual é a feição que Nossa Senhora Guadalupe tem? Bom, ali ela apareceu com os trajes indígenas, né, para mostrar que Nossa Senhora também ela tem uma certa inculturação, né? Isso mesmo, Mostrou inculturação. Depois, a segunda aparição reconhecida pela igreja. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Isso, em 1770. 1717. 1717. Que apareceu Nossa Senhora Aparecida. Aos três pescadores. Os três pescadores. E qual é o traço, qual é a fisionomia de Nossa Senhora Aparecida? Negra por causa da cultura, pelo sofrimento do povo e tal. Terceira aparição de Nossa Senhora. Lá agora... Terceira aparição. Bom, você que está em casa aí, consegue lembrar? Maio... Não, 3 de maio não. Vamos ver se... Lourdes, né? Chacoalha a cabeça aí. Nossa Senhora de Lourdes. Pernaterra, mas esqueci o nome, né? Ave, na gruta de Messabile, em Lourdes, na França. Maria. Na verdade, a aparição foi no dia 11 de fevereiro, né? Nossa Senhora aparece na gruta de Messabile, a Santa Bernadette, né? E ela assume a feição de europeia, né? De uma mulher branca com traços europeias. E a última aparição de Nossa Senhora, aí sim, aos 3 pastorzinhos na cova da Lia. Exatamente. No dia 13 de maio, e aí então 1917. E é interessante porque Portugal tem toda essa mescla entre europeu e árabe. E Fátima, a cidade de Fátima, era em homenagem à filha de Mohammed. Uma das filhas de Mohammed chamava Fátima. Fátima, na verdade, Fátima não é um nome europeu. Exatamente. É um nome árabe. É um nome árabe. Isso. Que os muçulmanos deram em honra à filha do próprio Mohammed, que é o nome do profeta, né? Mohammed. Muito bem. Olha, então, só uma coisa aqui lembrando. O Padre Caio falou então das 4 aparições reconhecidas pela igreja. E agora nós vamos dizer os 4 dogmas da Virgem Maria. Veja, Caio, não é obrigado então o católico, mesmo reconhecido pela igreja, nós católicos não somos obrigados a acreditar numa aparição. Correto? Não, a aparição é sempre uma revelação. A aparição é uma revelação particular, ou seja, é válido para aquele grupo de pessoa, para aquela época. Diferente da revelação que nós falamos em Dei Verbo, que é uma revelação, digamos assim, né, universal, válido para qualquer pessoa, em qualquer lugar do tempo, em qualquer cultura. Então, uma revelação particular é essa das 4 aparições. Agora, uma revelação universal é aquilo, é a mensagem do Evangelho, é a tradição apostólica que chegou até nós. E quando nós falamos de revelação, no caso aqui, em massa, ou seja, para todo o povo, para toda a catolicidade, aí nós falamos de dogma. Veja, nós não somos obrigados, e ninguém a acreditar em qualquer aparição que seja de Nossa Senhora. Mas todo católico, como diz o catecismo, é obrigado a professar a fé nos 4 dogmas marianos, nas 4 verdades de fé correspondentes à Virgem Maria. Quais são? 1º de janeiro, no Concílio de Éfeso, no ano de 431, o dogma da maternidade divina. Então, todo católico deve acreditar que, por causa dos méritos de Cristo, ou seja, a Virgem Maria, uma vez mãe da humanidade, não tem como se desfazer a humanidade da divindade, não tem como separar, né? O mistério da encarnação é como o café, o pó de café e a água quente. Você mistura as 2 substâncias e sai o gostoso café que a gente toma. Só que depois de infundidas as 2 naturezas, as 2... Na verdade, não tem como o dogma, voltar depois. O dogma da maternidade é decorrente ao dogma do dogma cristológico, né? Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Exatamente. Na verdade, assim, a nossa fé católica tem como a centralidade a pessoa de Jesus. Exato. Então, toda a questão primeira era se Jesus era Deus ou era homem. Exatamente. E aí o concílio tinha definido, não, ele tem as 2 naturezas. Exatamente. Era verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano.
E para mostrar à humanidade, aí criou o dogma da Theotokos, mãe de Deus. Mãe de Deus. Não porque ela é a mãe do Deus Altíssimo, mas ela é a mãe de Jesus, que possui as duas naturezas. Mas aí que está o mistério. O que diz claramente a questão do dogma da maternidade divina? Isso é importante, hein? Veja, uma vez que o conselho, então, lembra aquele credo gigante que a gente reza, que é o Niceno Constantino? Eu rezo todo domingo da catedral. Todo domingo. Esse credo... Você não está rezando, não? Opa, nós rezamos lá também. Eu vou mandar uma cartinha. É uma grande catequese. Por quê? O credo, ele diz assim, que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Significa que ele possui, então, as duas, a substância divina e a humana. Agora veja, uma vez que infundiu as duas naturezas, não tem como separar mais. Então, se Maria é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Agora, olha só que interessante. Uma vez que ela se tornou mãe de Deus, a igreja declara isso, aí que está o mistério. A gente pode fazer aquela pergunta teológica, né? E Deus morreu na cruz? E Maria é mãe de Deus? Ok? Então, veja, dentro desse grande mistério, o título de maternidade divina, sem dúvida nenhuma, de todos, foi o maior que Nossa Senhora recebeu. Agora veja, depois o segundo dogma, a virgindade perpétua. Como é mesmo? Maria é virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O dogma, na verdade, depois de várias tentativas de vários papas, então o dogma ficou definido, sobretudo, quando se declarou a solenidade da Anunciação, no dia 25 de março, então, em homenagem ao dogma da Anunciação, em homenagem ao dogma da Virgindade Perpétua, se comemora, então, a festa, e é uma solenidade, haja vista que as 4 são solenidades. Então, 1º de janeiro, Maternidade Divina. 25 de março, a Virgindade Perpétua, ou seja, a que nós chamamos de a missa a solenidade da Anunciação. É interessante perceber que na cultura hebraica, a virgindade não era algo tão valorizado assim. Até era bem mal visto, porque o ideal na cultura hebraica é ser pai e ser mãe. Exatamente. Ser virgem. Quanto mais filho, mais melhor. Próspero. Aí nós temos uma outra interpretação que nasce no cristianismo, né? Virgindade como fidelidade ao projeto do Pai, né? Até como as virtudes cristãs, os conselhos evangélicos pregam a virgindade, a castidade, nesse sentido de sermos fiéis ao projeto do Pai. Muito bem. Terceiro dogma, então, um dogma que é o da igreja do nosso irmão aqui, Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. E também foi motivado tudo pela aparição de Nossa Senhora de Lourdes, né? Tem uma que ela falava profunda. Que ela é a Imaculada Conceição, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer Imaculada Conceição? Significa que ela foi criada sem a mancha do pecado original. Deus a fez sem a mancha do pecado original, mas com a possibilidade de dizer não. Com a possibilidade, ou seja, Deus ele a criou, embora Imaculada Conceição, mas totalmente livre, né? Deus não mexeu na liberdade da Santíssima Virgem. E terceiro... Terceiro, né? Eu estava lendo um pouco o Beato Tom Scoto. E foi ele na época do Tom Tomás, né? Começou a dar um pouquinho mais de consistência, isso em 1200, né? Exatamente. Mas demorou um pouco, viu? Olha, em 1200, o Beato Tom Scoto, até meio contrariando o grande São Tomás de Aquino, porque o São Tomás, ele meio contrariando o grande São Tomás de Aquino, começou a falar da possibilidade da Imaculada Conceição, né? Até o dogma da Conceição era normal, né? Falar da Conceição de Nossa Senhora. Mas aí, né, se realmente Maria foi preservada, aí o Tom Scoto coloca a ideia de uma predestinação, por ela ser escolhida,
para ser a mãe de Deus, antes de todo o tempo, ela é predestinada de ser uma morada digna do Filho de Deus. Então, por isso, Dom Scoto já dava um arcabouço. Mas só depois, né, o dogma da Imaculada Conceição foi declarada pelo Pio IX, né? Em 1854, né? Então, olha só, né? Foi quase 600 anos em que o Dom Scoto fez toda aquela tese dele, falando da Imaculada, para entender que os dogmas são evolutivos, né? A igreja vai evoluindo, vai descobrindo por meio da oração, por meio do estudo, por meio da ação do Espírito Santo, vai descobrindo as verdades e vai se revelando. Bem, as verdades foram dadas definitivamente por Jesus Cristo. Exato. Da Assunção de Jesus Cristo até a sua nova vida não tem mais nenhuma nova revelação. Mas aquilo que aconteceu ainda vai sendo pensado e refletido ao longo dos séculos. Uma coisa interessante também, Padre Caio, faltou o quarto, que é o último dogma. Isso. A Assunção da Virgem Maria. A minha primeira missa como padre foi no dia de Nossa Senhora da Assunção. Foi lá no Patrocínio. Tá lasqueiro. Que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, né? Que foi preservada da corrupção e foi elevada ao céu de corpo e alma. Bonito ver isso, viu? Até o ano, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? A humanidade estava arrasada, sem esperança. 1945, tá bem no auge mesmo do final, né? Praticamente já dando por encerrada a Segunda Guerra, né? Não, estava reconstruindo já, foi em 1950. 1945 foi o dogma. Não, foi o final da guerra. 1950, é verdade. Isso. Por isso 1945 pensa melhor que... foi 45 foi o final da guerra. Eita, nós, viu? Mais vale você está tomando muito vinho do padre, viu? Muito bem. 1950, verdade. Bom... Mas aí, ó, na Bíblia tem uma passagem lá. Pio XII, né? Foi Pio XII. Isso, Pio XII, uma pegadinha, então. Na Bíblia tem aquela passagem, né? Maria e os irmãos de Jesus queriam falar com Jesus. Quem é esses irmãos de Jesus? Quem é? Vamos agora levantar uma questão bíblica. Quem são esses irmãos de Jesus? São o filho de Maria? Bom, se ela é Imaculada Conceição, não pode ser. Aí é interessante perceber, para mim, os irmãos de Jesus não são filho de Maria. Porque se fosse filho de Maria, porque o texto ia deixar, olha, Maria e os outros seus filhos queriam ver Jesus. Ficava claro. Mas o texto fala, os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos? Não seria por eles viverem em sociedade tribal, e na sociedade tribal se denominam irmãos, sobretudo aqueles que são da mesma descendência, da mesma tribo, da mesma origem? Pode ser. Pode ser também a palavra adelphos, em grego, que tem uma certa ambiguidade, adelphos. O adelphos pode ser tanto traduzido como irmão de sangue, ou como um parente próximo. Na Bíblia se traduz muito a relação de Abraão e Ló. Abraão era sobrinho de Ló. Abraão era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Você tomou muito vinho hoje, rezou muita missa, hein? Abraão era tio de Ló. E aí, quando deu aquela treta lá entre os pastores... os pastores, é água mesmo? Aqueles pastores entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão disse, não haja briga entre nós e nem nos nossos pastores, porque nós somos irmãos. Sendo que os dois um era tio, o outro era sobrinho. Ou também, conforme a tradição da igreja, tem uma terceira interpretação, uma quarta interpretação, né? Então, tem aqueles que negam a virgindade, nossos irmãos separados, que já fazem uma interpretação, ao meu ver, meio equivocada, em dizer que os irmãos eram os filhos de Maria. Depois tem aqueles que fazem uma leitura tribal, né, que eram da tribo lá de Davi, os irmãos. Tem essa possibilidade da interpretação de adelphos, como primos. E tem uma outra interpretação, que os irmãos eram os meio-irmãos de Jesus. Supondo que José fosse viúvo, tivesse outros filhos,
e casou com Maria. Então, os filhos de José, do outro casamento, eram os meio-irmãos de Jesus. Já ouviu falar isso, não? Não, olha Não. que interessante. Não, é uma interpretação, uma possibilidade que faz parte da tradição da igreja. Muito bem. Bom, e você? Gostou, então? Os 4 dogmas, nós falamos das 4 aparições também, que são reconhecidas mundialmente. Mas uma coisa interessante, qual é? Então, essa pergunta para você. Qual está sendo a sua devoção à Virgem Maria? Será que você tem uma verdadeira devoção? Ou uma mera devoçãozinha? Talvez você diz aí, eu gosto de Nossa Senhora, amo, mas não reza um terço. Não reza, né? Então, veja, o terço é uma oração importantíssima. Por quê? A primeira experiência do terço é aquela experiência que o Papa Pio V teve na Batalha de Lepanto, que deu origem à festa de Nossa Senhora do Rosário. Sim, né? agora, né? Exatamente, dia 7 de outubro, segunda-feira, sem ser nessa, na outra segunda-feira. 7 de outubro, vou movimentar a festa lá na Nossa Senhora. E é interessante, outra coisa para o nosso conhecimento, vocês sabem que o Concílio Vaticano II, ele acabou confirmando não só os 4 dogmas, mas o Papa Paulo VI, quando termina o concílio, ele chama então Nossa Senhora, além de pegar todos os títulos possíveis, de explicitar os dogmas marianos, ele chama então ela de Nossa Senhora, ele chama a nova, aquela que é a Senhora da nova evangelização. Maria da nova evangelização. É interessante, tem o Concílio Vaticano II, tem um documento sobre a Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. E o último capítulo da Lumen Gentium é o Tratado de Nossa Senhora. Exatamente. E que Maria é o protótipo da Igreja. Então, a Igreja deve ser como a Virgem Maria. Como a Virgem Maria. Ela, então, tem todo o que caritomene, cheia de graça, né? Ela tem todos os carismas que a Igreja tem, então ela é o protótipo, né, o modelo de igreja, né? E olha só que interessante, Padre Caio. O Papa João Paulo II, ele escreveu um livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança. Nesse livro, ele fala da experiência que ele teve com Nossa Senhora. Nesse livro, então, ele conta que quando ele era neo-sacerdote, ele conheceu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção, foi escrito por São Luís Maria Grimond Montfort, que a gente vê hoje muita gente, né? Embora na minha opinião ficou um pouco banalizado isso, né? Porque as pessoas não sabem do histórico, às vezes não lê o tratado e etc. Mas é interessante, se você gosta de ler, vale a pena. Cruzando o Limiar da Esperança, João Paulo II, né? É um livro que ele conta a experiência da sua vida, e ele conta então nesse livro que quando ele era neo-sacerdote, ele teve essa experiência, veio nas mãos dele esse livro escrito por São Luís Maria Grimond de Montfort. E nesse livro, olha que curiosidade, São Luís conta nada mais, nada menos do que praticamente o último capítulo, como o Padre Caio disse, da Lumen Gentium, que fala sobre Nossa Senhora, ou seja, ele diz então que a Nossa Senhora, nós prestamos um culto, nós glorificamos Nossa Senhora, nós podemos dar glórias a Nossa Senhora, tudo isso, nós só não damos o culto de adoração, de latria, que somente é reservado a Deus. Depois ele fala também, o João Paulo II, que a partir daquele momento que ele nunca tinha escutado aquela palavra de se tornar, de uma certa forma, discípulo, ele se torna, até usa a palavra forte, escravo, né? Que na época de São Luís Maria Grimond de Montfort estava em auge as pessoas que defendiam os escravos, né? Ou seja, defendiam a liberdade dos escravos, né? E essas pessoas que defendiam a liberdade dos escravos acabaram então, né, se intitulando de escravos para poderem se unirem aqueles que lutavam com a liberdade deles. E aí se adotou-se lá a escravidão. Só que hoje acabou então se deturpando um pouco, né? As pessoas mal leem o tratado, acabam fazendo aquela consagração e depois alguns usam até aquelas cadeiazinhas, né? Ou no braço, ou no pescoço, etc. e tal. Bom, mas é interessante que o Papa João Paulo II teve essa experiência, e essa experiência foi marcante para a vida dele, que ele também, o Papa, acabou tomando por si. Ele não usou nenhum tipo de corrente ou coisa parecida, mas ele usou
quando ele se tornou Papa, então, haja vista aqui, uma curiosidade também, João Paulo II, todo o brasão dele, episcopal, tinha o símbolo da Virgem Maria. Né? Ele tomou essa decisão de que ele ia usar aquilo como aliança, como sinal de aliança. Então, uma curiosidade interessante. Mas uma coisa que São Luís fala, Grimão Maria de Montfort, uma coisa interessante, ele fala a verdadeira devoção. O que é um homem devoto de Nossa Senhora? É uma pessoa comovida, que vê uma imagem de Nossa Senhora, que sauda Nossa Senhora. Até o Missal Novo agora tem uma coisa interessante que ele fala. Pede para que, quando a gente, na missa, tenha uma imagem principal de Nossa Senhora que nós possamos fazer na vênia. É um desafio, hein? É um desafio para que nós possamos solidificar a nossa devoção. Bem, última questão. E aí? Falamos bastante de Nossa Senhora, mas quem é o único Salvador? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, a gente tem toda essa veneração à Virgem Maria, mas o único Salvador é Jesus Cristo. Maria tem uma certa participação, não por causa dos seus méritos, os méritos não é, sim, tem os seus méritos, mas não é necessário a participação, mas a quem salva é Jesus. Ela tem uma participação por benevolência de Deus. Deus quis assim, Deus quis assim. É um mistério que a gente aceita, não é necessário para a salvação, mas Deus quis que ela participasse de um modo especial do plano da salvação. Qual a diferença, talvez aqui, complementando o que o Padre Caio disse, a diferença de um devoto de Nossa Senhora e de um não devoto? Uma coisa interessante, São Bernardo, ele conta que quando a gente vai alcançar um objetivo, por exemplo, você vai viajar na casa dos seus parentes, aí, do seu pai, por exemplo. Então você tem dois caminhos, ou você vai fazer o caminho mais curto, ou você vai fazer o caminho mais comprido, né? Então ele fala, a Virgem Maria, ela nos coloca no caminho mais curto. Ela é o acesso que nos aperfeiçoa a nossa intimidade com Jesus Cristo. É interessante. Para mim, verdadeira devoção não é rezar a Virgem Maria, é rezar como a Virgem Maria rezava. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mais importante do que pedir a intercessão da Virgem Maria é obedecê-la. Faça tudo o que ele vos disser. Muito bem. Eu acho que essas duas coisas, então, a gente podia fechar o programa, né? Então, vamos lá, para ficar bem claro aí, para nos ajudar, então. Então, a nossa devoção, então, a ela para chegar até Jesus, né? Então, não só rezar, como que o senhor disse agora? Mais importante do que rezar a Virgem Maria é rezar como a Virgem Maria rezava. Como, talvez aqui, rezar como e com também, né? Porque é importante. Sim. Por que nós invocamos, por que nós suplicamos a Virgem Maria? Porque no mistério da suplicância diante de Deus, sem dúvida, ela tem esse papel também, né? São Bernardo dizia, né? Ela é Deus, que é onipotente, a colocou como nossa suplicante. Então, por isso que ela tem um título. E mais o importante de pedir a intercessão da Virgem Maria é obedecê-la, que ela nos diz, faça tudo o que ele vos disser. Que não é fácil, hein? Não é fácil. Tá bom, chegamos ao final. Coloque aqui, compartilhe o nosso vídeo, curta, para que o nosso programa, Conversa no Colégio Ave Maria, agora, possa atingir mais pessoas e evangelizar com mais qualidade. E agora vamos encerrar com Ave Maria? Vamos encerrar com Ave Maria, suplicando então a sua intercessão, rezando como ela e com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Amém. Até a próxima. Até. Deus abençoe.